Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos analisar, com o auxílio de imagens da Rede Furacão, o motivo pelo qual o Atlético Paranaense de Lúcio Gonzalez tem tanta dificuldade para ficar com a posse de bola. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá pro tema do vídeo de hoje, pessoal. E tem, lógico, Então vamos lá pro tema do vídeo de hoje, pessoal. E é claro que existem vários motivos pelos quais o Atlético não tem conseguido permanecer com a posse de bola nessas últimas partidas, mas hoje em especial eu gostaria de dar um enfoque à forma como o Atlético se organiza para sair do campo de defesa e como isso acaba prejudicando a saída de bola da equipe e, consequentemente, diminuindo o tempo que o Atlético passa com a bola nos seus pés. Então, aguardem só um minutinho que a gente já volta com imagens na tela para poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Voltamos então com as imagens da partida entre Atlético Paranaense e Fluminense já na tela. Nesse momento o Atlético já vence pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Lucas Belezi com menos de 2 minutos. E quem tem a posse de bola é o Fluminense, porque o que eu quero mostrar para vocês em um primeiro momento é como o Atlético se comporta sem a posse de bola, porque é a partir desse comportamento tático que a equipe vai começar a se articular com a bola para tentar chegar ao campo de ataque. E conforme vocês podem perceber nesse lance que eu separei, o Atlético vai se organizar defensivamente em bloco baixo ou médio baixo. Podem perceber que a equipe começa a pressionar a bola somente a partir do seu campo defensivo e em um 4-4-2, tá? Nesse sentido, a gente tem Pablo e Christian um pouco mais à frente. Nesse momento, os dois não estão em linha, mas na maior parte do tempo estarão. Na linha de meio-campistas, a gente tem da direita para a esquerda Nicão, Gabriel, Filipinho e Tomás Coelho. E na última linha de marcação, né, na linha de defesa efetivamente, Leonardo Godoy, Lucas Velez, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. Então, dando sequência à nossa análise, a gente vai começar a observar o porquê o Atlético tem tanta dificuldade para sair com a bola. O primeiro motivo em relação à partida desse final de semana é que o Fluminense do Mano Menezes ele pressiona em igualdade numérica. Então vocês vão perceber que o Atlético tem 6 jogadores de linha no seu campo de defesa, mais o goleiro Mikael. E no campo de ataque a gente teria, caso eles estivessem aí na nossa tela, da direita para a esquerda, Nicão, Pablo, Christian e Tomás Coelho em igualdade numérica em relação à defesa do Fluminense. A grande questão é que o Atlético não tem a superioridade numérica no campo defensivo para conseguir ter sempre um homem livre e poder a partir daí avançar de maneira gradual com a bola de pé em pé até o campo de ataque, que é o que me parece que boa parte da torcida gostaria que a equipe fizesse pelo menos às vezes. Porém, o que a gente vê é realmente um Atlético que não aposta por essa, não tenta criar essa superioridade numérica no campo defensivo, e aí muitas vezes acaba sendo forçado a buscar lançamentos longos. Nesse caso especificamente, vocês poderiam me dizer que se a gente considerar o Mikael, que também pode trabalhar com a bola, a gente teria o Atlético em superioridade, né, de 7-6. A grande questão é que a superioridade numérica, quando a gente tenta criá-la no campo de defesa para jogar, a gente procura que ela sempre seja de pelo menos 2 jogadores em relação ao rival. Porque caso contrário, um jogador que esteja correndo em direção ao goleiro, por exemplo, e cobrindo a linha de passe disponível, ele vai acabar forçando ou um passe muito arriscado ou um lançamento longo. Então não é uma superioridade numérica tão evidente quando ela é de apenas um jogador considerando o goleiro. E aí nesse caso especificamente, vocês vão perceber que o Atlético, no momento de sair do seu campo de defesa, ele vai ter sempre a saída, ou sempre não, mas em um primeiro momento, a saída de 2+2, né, o Thiago Heleno e o Lucas Belezi, com o Gabriel e o Filipinho se aproximando, mais a presença dos laterais na linha dos volantes. Então, Leonardo Godoy pela direita, Esquivel pela esquerda, e aí mais à frente, fora da tela, como eu disse, Nicão, Pablo, Christian e Tomás Coelho, posicionados mais à frente, mostrando que o Atlético não somente não consegue ficar com a bola, o Atlético não está tentando ficar com a bola. Parte do modelo de jogo idealizado pela comissão técnica inclui a transição rápida por meio da bola longa, especialmente buscando o Tomás Coelho pelo lado esquerdo e o Nicão pelo lado direito. Nessa bola diagonal, ela acaba sendo mais precisa em relação a você buscar um lançamento longo em direção ao centroavante, por exemplo.
e especialmente no caso do Atlético, onde o Pablo tem tido muita dificuldade para sustentar a bola aérea, né, e permitir a chegada dos companheiros. Então o que a gente vai perceber é que já nesse lance o Mikael ele vai ser forçado a buscar uma bola longa, né, tentando nesse caso o Tomás Coelho, que vai sofrer uma falta. E eu separei mais dois lances, um no primeiro tempo e outro no início do segundo, mostrando a mesma coisa. O Atlético circulando a bola, né? Nesse caso o Atlético retoma no campo de ataque, não consegue encontrar uma maneira de progredir no campo de maneira ordenada, vai recuar até o campo de defesa, né? Salvo engano, o próprio Esquivel vai acionar o Thiago novamente, depois o Mikael, e a gente vai ver mais uma vez se formando uma situação de superioridade numérica do Fluminense, o Atlético que não se preocupa em trabalhar com a bola curta, o Atlético vai buscar novamente um lançamento, o Thiago tenta o Christian, mas a defesa do Fluminense acaba afastando. Já no início do segundo tempo, a gente vê que o Atlético não muda, novamente a gente tem a pressão, a saída em 2+2, dois zagueiros mais dois volantes, os laterais na linha dos volantes, e mais à frente os 4 jogadores tentando estabelecer uma igualdade com os defensores do Fluminense, para disputar a bola longa, o lançamento longo, não tentar construir. É justamente por isso que você tem, entre o meio de campo do Atlético e os atacantes, esse grande espaço vazio que vocês percebem na tela. E isso, gente, se você está tentando ficar com a bola, é fatal. A compactação com a bola ela é tão importante quanto a compactação sem a bola. Os jogadores eles deveriam, para poder ficar com a posse de bola, respeitar uma distância aí de 8, 9, 10, 12 metros no máximo entre eles, né? Seja lateralmente, seja em relação à distância entre as linhas, né? Entre cada uma das linhas, para poder progredir de maneira ordenada. Quando o Atlético estabelece um grande terreno, uma grande região do campo não povoada, ele acaba se forçando ao lançamento longo, e aí o que a gente vê é uma diminuição muito drástica da posse de bola da equipe, especialmente quando a gente não consegue tantos contra-ataques, tantas transições, como aconteceu nessa partida do último domingo contra o Fluminense na Liga Arena. Então, nesse lance, a gente vai mais uma vez tentar um lançamento longo com o Nicão e não vai conseguir. Eu separei aqui porque a partir dos 8 minutos, a partir do segundo tempo, em alguns momentos no segundo tempo, o Atlético muda a sua forma de sair, ele muda de 2+2 para 3+1, com o Gabriel baixando entre os zagueiros para fazer a chamada saída lavoupiana, né, com o volante posicionado entre os zagueiros, o Filipinho se aproximando, mas não muda, gente, o panorama mais amplo. A gente vai ter o Fluminense em igualdade numérica, pressionando a saída de bola do Atlético, os laterais posicionados, né, na linha dos volantes, e o Atlético tendo que buscar o lançamento longo. Então a gente vai perceber que novamente o destino da bola acaba sendo o campo de ataque, o que favorece simplifica o trabalho da defesa. Então, gente, o que eu quero mostrar com isso tudo é que não é que o Atlético faz um jogo acovardado, eu acho que eu até usei esse termo, mas eu não me orgulho disso, porque é um adjetivo um pouco ofensivo, por mais irônico que pareça, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que o modelo de jogo idealizado pela comissão técnica não passa por ter a bola, nem para atacar e muito menos para se defender. E isso é uma coisa que me incomoda porque a posse de bola, ela pode ser uma ferramenta defensiva importante, porque, como já diziam aí tantos pensadores, mas eu cito sempre aqui no canal o Johan Cruyff, só existe uma bola no campo, então é importante que você tenha ela, pelo menos de vez em quando, né? Esse último adendo é meu. Por quê? Porque sem a bola o adversário não pode marcar gol, gente. Então se o Atlético consegue ficar com a bola e gastar o relógio a partir do momento que está em vantagem no placar, acaba enervando o adversário, acaba forçando o Fluminense a subir a sua marcação no gramado ainda mais, acaba permitindo que o Atlético até transicione com mais perigo em superioridade numérica, eventualmente, e pudesse marcar o gol que poderia ser o gol da vitória, né? Se o Atlético tivesse feito um segundo gol, certamente o Fluminense estaria numa situação muito delicada para o restante da partida. E o que eu quero dizer com isso tudo, gente, é que o modelo de jogo do Atlético, ele não é covarde, como talvez eu até mesmo tenha dito, repito, não me orgulho, mas ele é um modelo de jogo incompleto. Ele é um modelo de jogo muito rústico, de ideias muito básicas, e que se tem por mérito o fato de que o Atlético tem conseguido pontuar assim, ele tem como demérito
o fato de que o desempenho dificilmente vai exceder o que a gente tem visto. A gente não vai ver o Atlético jogando maravilhosamente bem com essas ideias. O time precisa de mais ideias, de maior variabilidade tática dentro de campo para enfrentar cada adversário, principalmente dentro da Liga Arena, onde a gente espera que o Atlético seja dominante. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que falta muita coisa pro trabalho do Lúcio. Se em resultados eles começaram a aparecer, em desempenho a gente não se encontra nesse momento tão distante assim daquilo que a gente via quando o Lúcio assumiu. Houve uma melhora na organização defensiva, houve uma melhora em relação às bolas paradas, houve uma melhora em uma série de pequenos detalhes, mas num quadro mais amplo, o Atlético segue sendo um time que pratica um futebol muito pobre, e isso é uma coisa que me preocupa para a próxima temporada, especialmente considerando a grande possibilidade, ou uma boa possibilidade, de que o Lúcio Gonzalez seja mantido para 2025, até por contar com o apoio declarado do diretor técnico Paulo Autuori. Então, gente, eu vou encerrar aqui a análise em vídeo para fazer o encerramento, para poder voltar e fazer o encerramento formal do vídeo. Já conversamos. Voltando agora em tela cheia para fazer o encerramento do vídeo e me despedir, quero saber a opinião de todos vocês, claro. O que vocês acharam da partida do final de semana? O que vocês acham desse modelo de jogo do Lúcio? Quais os problemas que vocês enxergam? O que precisa melhorar? O Lúcio deve ou não deve permanecer no próximo ano? Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.